Olá, um bom dia para você que irá participar de mais um treinamento da agência Alltrade. Neste treinamento, você irá aprender Serão mostrados todos os passos da sinalização, conceitos, abordagem, produtos, sistema e, por fim, tabulações. Vamos lá? Projeto Sinalização UP Benefícios. A primeira coisa que vamos abordar é quais serão as atividades em campo. São elas: visitar estabelecimentos que aceitam os cartões UP Brasil. Então, a UP, no caso, designou para o trade uma base de estabelecimentos que nós devemos visitar. A primeira coisa que a gente vai fazer na abordagem é verificar que se o CNPJ contido na base de visitas é o mesmo do estabelecimento encontrado no endereço. Vocês receberão por e-mail um roteiro que está separado por dias. Vocês irão receber esse roteiro via e-mail, numa planilha de Excel, que vocês podem organizar da maneira como vocês quiserem atender, né, a ordem desses estabelecimentos. E também este roteiro estará no aplicativo que vocês vão utilizar para essa ação. Foi perguntado para vocês, no momento da pré-seleção, se você possui celular com sistema Android. É porque todas as visitas que nós realizamos, elas são registradas no nosso aplicativo. Bom, as visitas elas são nominais, então nós precisamos verificar realmente se o CNPJ que está na nossa base de visita é o mesmo do estabelecimento encontrado no endereço. Tá ok? Então, às vezes, você vai ter um estabelecimento na sua listagem, por exemplo, que se encontra na Rua Madalena 258. Quando você chega na Rua Madalena 258, já existe um estabelecimento lá, porém o CNPJ não é o mesmo que está no seu aplicativo. Neste caso, nós não vamos continuar a abordagem, nós vamos apenas tabular que o CNPJ que a gente encontrou é divergente do CNPJ que está no endereço informado pela UP, tá ok? Bom, o CNPJ sendo o mesmo, nós vamos realizar venda teste com os cartões da UP nas máquinas da Cielo ou TEF. TEF, pessoal, para quem não sabe, é, por exemplo, quando você chega num mercado e tem diversos caixas, em geral eles têm um computador central que capta todas as vendas feitas em cada um dos caixas, tá? E aí não é uma maquininha como a da Cielo, da Redcard, da GetNet, é como se fosse um tecladinho apenas para você inserir ou passar o cartão e digitar a senha. Isso é uma TEF, tá? Então, nós vamos realizar as vendas testes e no caso da venda teste der positivo, deu tudo certo, eu consegui realizar a venda teste, saiu a filipeta informando que a venda foi realizada, nós vamos aplicar o adesivo da UP Benefícios. Além do nosso aplicativo, vai ser necessário que a gente preencha um formulário físico da UP, tá? É um formulário bem simples. Nos próximos slides vocês verão exemplos. E também preencher os dados necessários no nosso aplicativo e o Move e tirar as fotos necessárias no nosso fluxo, tá? Nós também vamos ver quais são essas fotos. Tá? O nosso aplicativo, pessoal, é sempre bom lembrar que ele capta todas as coordenadas GPS. Então, quando vocês estiverem realizando as visitas, é obrigatório que o GPS esteja sempre ativo, tá? Sob penalidade de vocês não receberem por essas visitas. Então, isso é uma obrigatoriedade, estar sempre com o GPS ativo durante as suas visitas. E ao final do projeto, é obrigatório também para o recebimento enviar as ordens de serviço físicas para a agência Alltrade. Então, não esqueçam, o trabalho de vocês não acaba apenas quando vocês terminam todas as visitas que foram designadas para vocês. É necessário que vocês nos enviem essas ordens de serviço físicas, tá? Como que a gente faz isso? Em geral, quem estiver em São Paulo,
vai vir até a agência e vai nos enviar, né, na cidade de São Paulo ou Grande São Paulo, ABC, Guarulhos, Osasco, tá? E as pessoas que estiverem em cidades mais distantes, como por exemplo Praia Grande, São José dos Campos, São Sebastião, Votorantim, Campinas ou Ribeirão Preto, vão nos enviar pelo correio. Nesse caso, a gente gera o que a gente chama de código reverso. A agência Trade vai dar para vocês um código, vocês vão apenas fazer a embalagem, né, das ordens de serviço, dos cartões, de todos os materiais que vocês têm para nos enviar. E com esse código você vai até o correio e posta sem nenhum custo. O custo quem absorve é o Grupo Trade, tá ok? Neste slide, vocês vão ver alguns exemplos das fotos que nós tiramos durante as abordagens. Em cada visita, nós vamos tirar no máximo até 5 fotos, tá? Por que até 5 fotos? Porque podem ser menos, por exemplo. Nós vamos fazer teste com cartões da bandeira UP Policar e bandeira UP Plan. Então, existem alguns estabelecimentos, por exemplo, que aceitam cartão refeição, será necessário fazer uma venda teste com o cartão Policar Refeição e o e o Plan Refeição. Tá? Então, nesses casos, quando forem 2 cartões, a gente vai ter que bater uma foto de cada filipeta da venda teste. Tá? Tem estabelecimentos em que a gente vai fazer teste apenas com um cartão, como, por exemplo, combustível. No caso de um posto de combustível, a gente não faz venda teste com o cartão Up Plan, apenas com um cartão combustível Policar Up. Tá? E também, se, por exemplo, é autorizado a realizar a venda teste, mas o estabelecimento não está autorizado, não está habilitado, e a venda teste, apesar de você ter feito, ela der negativa, ela não sair a filipeta, nós não vamos colar o adesivo, tá? Então, nesse caso, não vai ser necessário tirar foto do adesivo. E existem casos também onde a gente vai tirar apenas a foto da fachada do estabelecimento. Se você chegou lá e o CNPJ é divergente, a gente tira a foto apenas da fachada. Então, existem casos em que a gente vai tirar até 5 fotos e existem também visitas nas quais a gente vai tirar apenas uma foto, tá? Quais são as fotos que a gente tira? Foto do adesivo instalado. Tá? Então, se a venda teste deu positivo, saiu a filipeta, a gente vai lá, cola o adesivo da UP e tira uma foto já com ele instalado. Se a venda teste do cartão Policar der positiva, a gente vai tirar uma foto da filipeta e se a venda teste do cartão Plan der positiva, a gente também tira uma foto da filipeta do cartão Plan, tá? Lembrando, pessoal, que além das fotos, vocês vão precisar enviar para a gente as filipetas físicas, tá? Então, anexem ao termo, que nem vocês estão vendo aqui na foto do termo preenchido, tá? Grampeiem ela no termo quando forem enviar para a gente. Depois de preencher todo o termo, a gente bate uma foto dele, tá? Isso para que a nossa área de qualidade já saiba que você já preencheu aquele termo, que as filipetas já estão anexas a ele, tá? Para já garantir aí a execução de vocês. E para comprovar que a gente realmente esteve naquele estabelecimento, a gente bate uma foto da fachada. Então, essas são as fotos tiradas no momento das visitas que vocês realizarem. Pessoal, aqui nesse slide vocês estão vendo um exemplo do termo físico preenchido. Tá? Como vocês podem ver, não são muitas informações. A única coisa que nós vamos ter que escrever mais são as informações cadastrais, que é colocar o nome, o endereço do estabelecimento, tá? Que são informações que vocês já vão ter tanto na planilha que vocês vão receber do roteiro de vocês, da rota, como no aplicativo. Então, uma dica que eu dou é que essas informações vocês já preencham em casa. Então, por exemplo, se amanhã eu sei que eu vou visitar 30 estabelecimentos, antes de sair para a rua, eu paro uma meia horinha ali, já preencho essas informações, tá? E isso vai facilitar muito mais ainda o estabelecimento. Então, a gente vai lá, a primeira coisa que a gente coloca é o tipo de serviço que a gente fez, né? Se foi transação teste e sinalização ou apenas transação teste.
Ao lado vocês podem ver as filipetas das vendas testes grampeadas e é assim que a gente precisa receber ao final do projeto essas ordens de serviço. E aí a gente faz um X no tipo de estabelecimento, o tipo de meio de captura no qual você fez a venda teste. Lembrando que aqui vocês vão ver, existem 3 opções, tá? POS Up Brasil, Cielo e TEF. Ignorem o POS Up Brasil, nós vamos fazer apenas em Cielo e TEF. Depois nós vamos fazer um X em qual local a gente colocou adesivo, se foi na fachada, se foi na entrada, no balcão, e a quantidade de adesivos, tá? Lembrando que o que vocês vão ter para diretriz nesse projeto é que vocês coloquem apenas um adesivo por estabelecimento. Na sequência, você vai fazer um X no tipo de ocorrência, né, o que ocorreu na sua visita, se o estabelecimento estava fechado em horário comercial, se o estabelecimento não pôde te atender, se era um estabelecimento inexistente, encerrou as atividades, atualização e sinalização não autorizada, problemas de POS agendar técnico, pontuações EC motivo de cancelamento. Tá? Depois a gente vai entender quando usar cada uma delas. E se não foi nenhuma dessas, se você chegou lá e conseguiu fazer a venda teste tranquilamente, você só vai escrever quais testes deram certo. No primeiro exemplo, vocês podem ver o que está escrito, testes Plan e Policar positivos, tá? Tanto que, em anexo, a gente tem a comprovação de que essas 2 testes deram positivo, que são as filipetas que estão grampeadas. No exemplo ao lado, a gente vê que tem só uma filipeta colocada e, no caso, o promotor escreveu o seguinte, teste Policar positivo, que tem ali a filipeta da venda teste, e teste Plan negativo, e ele escreveu entre parênteses estabelecimento inválido, que foi o que apareceu na máquina, tá? Depois a gente tem 2 combos ali, informações do estabelecimento e conferência da UES, vocês não vão precisar preencher. Quem preenche isso é a UP, quando receber essa ordem de serviço para fazer a vistoria do que vocês realizaram nos estabelecimentos. Depois é só pedir para que quem lhe atendeu coloque o nome completo e o cargo que ele ocupa no estabelecimento e a linha assinatura é a sua própria assinatura. Na verdade, o que a gente pede é para que vocês coloquem o nome de vocês legível por extenso, tá ok? Esse, então, é o termo físico, tá, gente? Não tem nada muito dificultoso, não é nada muito trabalhoso, tá? Como eu falei para vocês, os promotores estão demorando no máximo 5 minutos para realizar essas visitas, tá bem? Agora nós iremos falar sobre a remuneração. No momento da pré-seleção, foi dito que vocês receberão por produtividade, tá? Quais são os valores que vocês receberão? Por visita venda teste realizada, vocês vão receber o valor de R$ 4,00. Por visita venda teste não realizada, o valor de R$ 1,00. Vocês irão receber também uma ajuda de custo de R$ 15,00 a cada 15 OS que vocês executarem no dia. Por exemplo, hoje eu fui para campo e fiz 15 visitas. Eu já tenho garantida uma ajuda de custo de R$ 15,00. Se eu fizer 30 visitas, eu já tenho garantido uma ajuda de custo de R$ 30,00, tá? Essa ajuda de custo ela é liberada a cada 15 reais realizadas, a cada 15 visitas realizadas. Por exemplo, se eu fiz 10 visitas, eu ainda não tenho direito à minha ajuda de custo. Por isso, eu vou ter que fazer mais 5 até completarem as 10 visitas para que eu receba os 15 reais. Se eu fiz 16 visitas, eu ainda tenho direito a R$ 15,00 de ajuda de custo. Se eu fizer 29 visitas, eu ainda terei direito a R$ 15,00 de ajuda de custo. Quando eu completar as 30, aí sim eu vou ter R$ 30,00 de ajuda de custo liberada. Então, lembrando, a ajuda de custo é de R$ 15,00 a cada 15 visitas realizadas no dia. Tá ok? Vocês também terão um bônus, que para recebê-lo é da seguinte forma: permanecendo até o final do projeto e tendo um índice da tabulação não autorizado inferior a 5%.
Esse bônus, pessoal, ele é pago ao final do projeto. E aí você vai receber, caso você atinja essas duas regrinhas, você vai receber 50 centavos por cada visita que você realizou ao longo de todo o projeto a mais, tá? Então, assim, permanecer até o final do projeto não significa que você tem que ficar até a Alltrade entregar todas as visitas que ela tinha que fazer para a UP. Vamos supor, se você está na região de Campinas e foi designado que você teria 200 estabelecimentos para visitar, tá? Quando você finalizar esses 200 estabelecimentos, a gente vai avaliar se a sua tabulação não autorizada foi inferior a 5% e se ela foi, você vai receber mais 50 centavos por cada uma dessas 200 visitas. Então, logo, você terá mais R$ 100 para receber, tá? O que é a tabulação não autorizada? Por exemplo, eu cheguei num estabelecimento e aí eu não consegui realizar a venda teste, eu não consegui colar o adesivo, o dono do estabelecimento não deixou nem eu entrar no estabelecimento. Isso é ser não autorizado. Tá? A gente tem diversas tabulações no nosso aplicativo, eu já vou mostrar para vocês quais são elas. E aí, assim, por exemplo, cheguei no estabelecimento e o dono do estabelecimento fala, olha, eu até deixaria você fazer venda teste, mas eu não tenho a máquina da Cielo. Então, não é que você não foi autorizado, você não tinha como fazer porque o estabelecimento não tem a máquina da Cielo para que você faça. Então, você deve colocar a tabulação, não possui POS Cielo. Cheguei até o estabelecimento e no endereço que me foi informado tem um outro CNPJ, não é o mesmo contido da base. Então, não é que você não foi autorizado a fazer essa visita, é que o CNPJ é divergente e você não teria como fazê-la, tá? Nós temos diversas tabulações para quando você não consegue realizar a abordagem, né, realizar a venda teste. Então, é só você se policiar a colocar a tabulação correta, tá? Eu tenho alguns promotores, por exemplo, que em alguns momentos eles vão até o estabelecimento, chega lá e o dono do estabelecimento fala, olha, eu não tenho a POS da Cielo, a máquina da Cielo para que você possa fazer a venda teste. Aí ele vai, clica na tabulação não autorizado e nas observações ele escreve, olha, o estabelecimento não possui a máquina da Cielo. Nesse caso, ele acaba se prejudicando, porque eles têm uma tabulação e o que conta é a tabulação, não o que se escreve na observação, tá ok? E quando eu sei que eu vou receber R$ 4 pela minha visita, né? Quando a minha visita é uma visita venda teste realizada, tá? É quando você está no aplicativo, você clica no estabelecimento, né? E aí a primeira pergunta que ele vai te fazer, estabelecimento está localizado dentro de um shopping? Aí você coloca sim ou não, e a pergunta na sequência é, venda teste realizada? Então, cheguei lá no estabelecimento, me apresentei, olá, eu sou a Débora, estou aqui representando a UP Brasil, a UP Benefícios, e vim aqui para realizar a sinalização do seu estabelecimento e verificar se vocês estão conseguindo realizar as transações, as vendas com os cartões da UP normalmente. E aí o dono do estabelecimento fala, tudo bem, pode fazer. E aí o aplicativo me pergunta, venda teste realizada? E eu coloco sim, tá? Depois ele vai ter algumas perguntas e na sequência ele te pergunta qual serviço foi prestado. Então são uma dessas três opções. Teste de venda mais sinalização, que é quando eu fiz a venda teste, deu tudo certo, saiu a filipeta e aí eu, além de ter realizado a venda teste, eu vou fazer o quê? Colar o adesivo da UP, tá? Vai acontecer também de você realizar a venda teste e, de repente, na maquininha, se você foi lá, colocou o cartão, digitou o valor de R$ 1, colocou a sua senha e apareceu uma mensagem na máquina como estabelecimento não habilitado, cartão não habilitado. E aí, nesse caso, significa o quê? Que o estabelecimento não vai conseguir receber os cartões da UP. Então, logo a gente não vai colar o adesivo, como eu falei anteriormente. Tá? E aí a gente vai colocar somente teste de venda. E a última opção, tá, pessoal, que eu peço para que vocês tenham bastante atenção e depois a gente vai falar disso com um pouco mais de detalhe, é a terceira, que é o seguinte, estabelecimento verificado e sinalização já existente sem necessidade de troca. Quando eu coloco isso?
Nesse caso, não necessariamente vocês vão ter realizado a venda teste. Vocês vão utilizar essa opção quando você chegar no estabelecimento, se apresentar e o dono do estabelecimento te falar o seguinte: olha, teve alguém da UP aqui há muito pouco tempo atrás, ele já realizou a venda teste, inclusive já está colado ali o meu adesivo da UP, tá? Então não precisa fazer a venda teste. A gente identificou quando iniciamos essa atividade que alguns estabelecimentos que a UP pediu para que a gente visitasse já haviam recebido uma visita muito recente da UP e que, por isso, alguns donos de estabelecimentos ficaram um pouco receosos de deixar que se faça a venda novamente. Tá? Então, quando o dono do estabelecimento não deixar você realizar a venda teste, porque ele te indicar que já recebeu uma visita há muito pouco tempo atrás e você ver que já tem o adesivo da UP colado, a gente vai colocar essa opção e aí vai ser necessário tirar uma foto do adesivo da UP que já está colado nesse local, tá? Então, sempre que a gente colocar a venda teste realizada sim e uma dessas três opções, teste de venda mais sinalização, apenas teste de venda ou estabelecimento verificado e sinalização já existente sem necessidade de troca, é uma visita, venda teste realizada, é uma visita na qual você vai receber R$ 4 pela execução dela. E agora nós vamos ver o que é uma visita venda teste não realizada, que é quando eu recebo o valor de R$ 1 pela minha visita, tá? Então vamos lá. Cheguei no estabelecimento, abri meu aplicativo, cliquei no estabelecimento que eu estou visitando no momento. A primeira pergunta novamente será: estabelecimento está localizado dentro de um shopping? Vou colocar sim ou não, isso é indiferente. E depois ele pergunta: venda teste realizada? E aí eu vou colocar não. E aí o aplicativo me pergunta: por que você não realizou o teste? E nós temos todas essas diversas opções que vocês estão olhando aqui, tá? São elas: não autorizado, fora do horário de atendimento, problema de POS e agendar técnico, pontuações EC/motivo do cancelamento, estabelecimento não localizado no endereço, estabelecimento residencial/escritório, CNPJ divergente no endereço e não possui POS Cielo, tá? Pessoal, são diversas tabulações para que vocês saibam e tenham, não precisem ficar escrevendo, para que vocês já coloquem apenas com um clique o que aconteceu nessa visita, tá? E quando eu uso cada uma delas, desculpe. Bom, a primeira que a gente está vendo aqui é não autorizado. Gente, não autorizado é o que vai de encontro, né? O que derruba o seu bônus. Então, tenham na cabeça o seguinte: vocês têm diversos detalhes embaixo, vocês têm diversas tabulações que vão te ajudar a mostrar para a gente o que aconteceu naquele estabelecimento. Então, por exemplo, se eu cheguei no estabelecimento que estava lá, Pastelaria da Maria, CNPJ tal, 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 tal. Quando eu cheguei lá no estabelecimento, no endereço que está no meu aplicativo, falei: oi, tudo bem? Aqui é o que é Pastelaria da Maria, com o CNPJ tal, 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 tal. E a pessoa que me atender vai falar assim: não, agora aqui é a Pastelaria do João e o CNPJ é outro, não é esse que você me falou. Isso não é não autorizado. Apesar de você não ter conseguido realizar a venda teste, não é que você não foi autorizado, não é que não deixaram você fazer essa abordagem. É porque o CNPJ que estava lá é diferente, é divergente no endereço. Então, você foi até o estabelecimento, você foi até o endereço indicado pela UP, né, que a UP falou: Trade, vai lá e visita esse endereço e vê se esse estabelecimento está lá. Quando você chegou naquele endereço, era um outro CNPJ. Então, não é que você não foi autorizado. Era um outro CNPJ e você não tinha como dar andamento na visita. Então, fiquem atentos a isso. O que acontece? Tem muita gente que, por exemplo, vai lá, mesmo às vezes por preguiça, tá, pessoal? Clica em não autorizado e escreve na observação: cheguei no estabelecimento e o CNPJ não é o mesmo que estava na minha listagem. Gente, você acabou de aumentar o seu índice de não autorizado e diminuir suas chances de ganhar o bônus. Então, quando eu uso não autorizado? Quando você chega no estabelecimento e quem te atender fala: olha, eu não estou te autorizando, eu não vou deixar você fazer a venda teste, tá? Bom,
Fora do horário de atendimento é quando você chega no estabelecimento e ele está fechado, né? Você vê que, por exemplo, uma pizzaria, às vezes você vai cedo, ela está fechada. Agora, pessoal, se você simplesmente chegar no estabelecimento, ele estiver fechado e você tabular como fora do horário de atendimento, você vai receber R$ 1 só, sendo que você, de repente, sabendo que você vai estar naquela região, naquele bairro, você pode voltar um pouco mais tarde, pegar esse estabelecimento aberto e receber R$ 4 por essa visita, tá? A gente tem uma outra tabulação chamada problema de POS, traço agendar técnico. Fiquem tranquilos, vocês não vão precisar agendar técnico nenhum. Quando eu utilizo essa tabulação? Quando você chega no estabelecimento e fala: oi, eu sou a Débora da UP, eu vim aqui realizar a venda teste, a sinalização do seu estabelecimento. Posso fazer? O dono do estabelecimento fala para você: olha, você até poderia, mas a minha máquina está com um problema, então não tem como fazer, tá? Cuidado para não confundir que não autorizado. Não é que você não foi autorizado, é que como a máquina está com problema, você não tem como realizar esse teste de venda, tá? E o agendar técnico, pessoal, ele só está aí para que a UP saiba que existe um problema na máquina desse estabelecimento e que eles vão precisar agendar um técnico para ir lá e resolver. A quarta tabulação que nós temos é pontuações EC. EC, galera, quer dizer estabelecimento, barra motivo do cancelamento. É quando você chega no estabelecimento e quem te atender vai falar: olha, eu não vou deixar você realizar a venda teste, tá? Porque eu não quero mais trabalhar com a UP. Eu vou cancelar esse cartão porque a taxa é alta, porque ele não gosta do atendimento, porque tem baixa procura, tá? Então não é que ele não está deixando você realizar a venda teste. Ele, na verdade, não quer mais trabalhar com a UP. E por esse motivo, ele não quer que você colhe o adesivo, porque ele não vai mais aceitar esse cartão. Estabelecimento não localizado no endereço. É quando você vai até o endereço localizado, não, perdão, é quando você vai até o estabelecimento que está indicado na sua listagem, que está indicado no seu aplicativo, mas o estabelecimento não existe naquele local, tá? Por exemplo, eu tinha aqui na Rua Madalena 258. Quando eu cheguei na Rua Madalena, não existe nem o número 258, tá? Então, eu vou bater uma foto da rua ou da placa da rua para comprovar que eu fui até aquele local, só que o estabelecimento não existe lá. Endereço residencial barra escritório. O que é isso? Por exemplo, tem pessoas que têm carrinhos de pipoca, carrinhos de hot dog. E aí, como eles estão sempre se movimentando, eles não têm um endereço fixo para colocar o endereço de cobrança para fazer um cadastro. Então, eles acabam colocando o endereço residencial. Então, às vezes, você vai chegar lá, é uma residência, você vai tocar a campainha, vai falar: olha, aqui é realmente o responsável por esse carrinho, ele mora aqui, mas aqui é só a casa dele, porque como um food truck, por exemplo, está sempre se movimentando, não tem um endereço físico, tá? Aí não tem porquê, não vai nem ter como você fazer venda teste, porque provavelmente o food truck, o carrinho vai estar na rua, a máquina não vai estar lá naquele momento, tá? E aí não tem a necessidade de se fazer a venda teste ou a sinalização. E barra escritório é porque também tem responsáveis de estabelecimentos que colocam o endereço do escritório de contabilidade. CNPJ divergente do endereço é como eu falei para vocês, né? Às vezes você vai chegar no endereço, tem um estabelecimento lá, mas quando você vai bater o CNPJ, você vê que é um outro, não é aquele que está na sua listagem. Então, reforçando mais uma vez, as visitas são nominais, a gente precisa garantir que a gente está indo num estabelecimento que tem o mesmo CNPJ. Mesmo porque, se você realizar um teste de venda e por um acaso esse teste de venda der positivo, na filipeta vai estar descrito o CNPJ desse estabelecimento. Então, a gente vai ter como ver que você não esteve no estabelecimento correto e essa visita não vai valer para sua remuneração. Ela vai ser cancelada pelo nosso setor de qualidade e vocês vão ter que refazer essa visita, tá ok? Então, muita atenção. O primeiro passo da nossa abordagem é verificar se o CNPJ que consta na sua listagem, que consta no seu aplicativo, é o mesmo CNPJ do estabelecimento que você encontrar no endereço.
A última das tabulações, galera, não possui POS Cielo, tá, gente? POS são as maquininhas de cartão. Lembrando, às vezes você vai chegar num estabelecimento e aí ele vai falar assim, olha, eu aceito o cartão da UP, mas eu aceito na máquina da Redcard, da GetNet, da JoyPay, enfim. Mas ele não tem a Cielo, então a gente não vai prosseguir com a abordagem, tá? Os cartões da UP passam em outras máquinas, porém, a gente só vai realizar venda teste nesse projeto nas máquinas da Cielo ou em TEF, que, como eu falei para vocês, né, é o sistema de pagamento de mercados, de lugares que, em geral, tem mais de um caixa, tá ok? Então, se não tiver a POS Cielo ou o TEF, a gente não vai realizar o teste de venda, mesmo que o lojista fale para você que ele aceita o cartão da UP em outra máquina, combinado? Então, essas são as opções que vocês têm para tabular o que é uma visita de venda teste não realizada, que são as visitas que vocês vão receber R$ 1 por elas. E como é feito o pagamento? Tá? Pessoal, como vocês podem ler aqui, o promotor receberá toda quarta e sexta-feira 50% do valor referente às suas ajudas de custo e execuções. Tá? Toda quarta-feira, vocês receberão o valor das suas ajudas de custo e execuções do que for realizado, né, do que for feito entre quinta a domingo da semana passada. Então, vamos supor que hoje é quarta-feira, vou receber pelo quê? Por 50% das visitas que eu realizei na quinta, sexta, sábado e domingo, se eu trabalhei, da semana passada, tá? E toda sexta-feira vocês vão receber 50% do valor das suas ajudas de custo e execuções do que for feito entre segunda a quarta-feira da mesma semana. Então, vamos supor que hoje seja uma segunda-feira, eu realizei 15 visitas, tá? Eu já tenho R$ 15 de ajuda de custo, mais o valor das minhas execuções. Na terça-feira, eu realizei mais 15 visitas, tenho mais R$ 15 mais o valor das minhas execuções. E na quarta, fiz mais 15 visitas e mais as minhas execuções. Na próxima sexta-feira, eu já vou receber 50% desse valor, tá ok? E quando eu recebo o restante das minhas execuções? Os outros 50% serão pagos quando devolverem todos os materiais, as OSs físicas com as filipetas de venda teste executadas, tá? Então, quando esse material chegar aqui na Agência Altrade, vocês vão receber o restante das execuções, tá ok? Bom, gente, se por um acaso vocês desistirem do projeto, forem desligados ou por baixa produtividade, ou por fraude, ou finalização da rota, tá? O pagamento será realizado na primeira ou quarta-feira subsequente a 10 dias úteis após o recebimento de todo o material utilizado na ação. São ele: cartões teste, blocos de formulário de ordens de serviço, adesivos, ordem de serviços preenchidas com comprovantes de venda teste em anexo, tá? Então, lembrando mais uma vez, o serviço de vocês não acaba simplesmente quando vocês registram tudo no aplicativo. O serviço de vocês realmente acaba quando vocês enviam para a gente todos os materiais que sobraram e todas as ordens físicas preenchidas com os comprovantes de venda teste em anexo. Lembrando que as ordens de serviço físicas, elas têm que ser preenchidas também nas visitas negativas. Então, se o estabelecimento está fora de horário de atendimento, a gente tem que gerar a ordem de serviço física também, tem que preencher o formulário. Se não localizou o endereço no local, se o CNPJ é divergente, tá? Então, tem que preencher em todas as visitas, com qualquer ocorrência, tem que ter a venda teste preenchida. Se acontecer de vocês devolverem o material e, por exemplo, no aplicativo você registrou 50 visitas, mas eu receber só
40 ordens de serviço, significa que vocês vão receber apenas pelas 40 na qual eu tinha o registro no aplicativo e as ordens de serviço físicas preenchidas, tá? Isso é importante, pessoal. Por que a gente faz a retenção de 50% desse valor? Porque já tivemos caso em que o promotor fez o registro no aplicativo, mas quando a gente recebeu as ordens físicas, estavam faltando algumas. Então, mais uma vez, a gente está combinando o jogo, tá? Isso é extremamente importante que vocês entendam. O serviço de vocês só acaba quando a gente receber todos esses materiais. Durante esse prazo dos 10 dias úteis para o pagamento das ordens de serviço, a gente vai fazer, né, análise, ver se tudo que vocês entregaram para a gente realmente bate com o que foi inserido no sistema, tá? Se vocês tiverem um pagamento abaixo de R$ 25, ele vai ser bloqueado até atingir um mínimo desses R$ 25 para ser liberado. Porque, por exemplo, nós já tivemos casos de que um promotor fez 2 visitas e aí, na hora que chegou no pagamento, eu tinha R$ 2 para fazer o depósito para ele, sendo que a gente acaba tendo um custo de R$ 8 para fazer um DOC. Tá? Então, a gente sempre tem esse mínimo de R$ 25, mesmo porque, pessoal, quem não tem minimamente R$ 25 está muito fora do que a gente espera de produtividade, tá ok? Pessoal, então essa foi a apresentação da vaga, tá? Do projeto Up Benefícios. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, peço que vocês sinalizem o nosso RH, a pessoa que entrou em contato com você para fazer a pré-seleção, se você realmente vai ter interesse nesta vaga, tá? Fiquem tranquilos, caso vocês não tenham interesse nessa oportunidade, nós sempre temos novos projetos, tá? E aí, caso vocês tenham interesse, a gente vai dar continuidade já com o treinamento de como preencher a ordem de serviço, como colar os adesivos, como utilizar o aplicativo, como instalá-lo. Isso a gente vai ter um outro vídeo e depois, na sequência, a gente vai falar ou ao vivo em cores, né, ou presencialmente, ou à distância. A gente vai conversar e tirar quaisquer dúvidas que tenham ficado dos vídeos, tanto deste de apresentação da vaga, quanto também do vídeo de treinamento em si, tá ok? Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e boa sorte aí no projeto. Espero muito contar com o comprometimento de vocês e firmarmos aí uma parceria não só para esse projeto, mas para outros futuros também, tá ok? Muito obrigada e até a próxima!